Olá, eu sou a Kátia Macedo, sou advogada, consultora, coach de negócios, especializada em estratégia e marketing para escritórios de advocacia de pequeno e médio porte. Hoje eu queria conversar nesse vídeo sobre cliente ideal, sobre escolha de um nicho de mercado. Qualquer profissional que queira se destacar precisa eleger um foco. E muitos advogados ainda hoje evitam fazer essa escolha porque pensam, se eu vou atuar em um nicho, estarei perdendo todos os outros. Se você quer atrair, reter, satisfazer mais e melhores clientes, essa estratégia é provavelmente uma estratégia equivocada. Nesse vídeo eu vou trazer alguns elementos para você e eu espero que você chegue à sua conclusão. Na verdade, quando a gente fala em marketing, a gente fala em relacionamento. Marketing é uma estratégia de relacionamento. Então, se você vai se comunicar com um público-alvo, uma estratégia é uma. Se você vai se comunicar com outro público-alvo, a estratégia é outra. É natural que a gente pense assim, se é uma comunicação, se é um relacionamento, ele muda com aquelas qualidades, com a característica daquele outro segmento. E se marketing é relacionamento, o benefício de você se concentrar no nicho, não digo exclusividade, mas a concentração dos seus esforços no nicho, ele tem um benefício muito claro que é lhe propiciar conhecer de fato quais são os problemas, as oportunidades desse nicho. Você vai ter, assim, condição de entabular com seu cliente conversações muito mais profundas e que, principalmente, deem a ele a oportunidade de saber que você conhece o negócio dele, conhece a realidade dele, conhece as questões que ele te traz e que, por isso, as soluções que você propuser para ele devem ser as melhores soluções. Você entende? Isso é uma diferenciação que vem naturalmente pela confiança que você passa a inspirar. E uma coisa muito clara é que quando a gente quer atingir a todos com a nossa mensagem, acaba que muitas vezes a gente não atinge ninguém, porque fica uma mensagem pasteurizada, uma mensagem que vai ser direcionada a um cliente corporativo, de um serviço de tributário, por exemplo. Essa mensagem jamais será bem recepcionada por um cliente de família. Por exemplo, as mensagens, como eu disse, elas têm o seu tom e o tom é ditado pelo mercado-alvo. Quando a gente olha, vou dar um exemplo muito prático, quando a gente olha os sites de vários escritórios, de pequeno porte, que é o público com que eu lido mais, ainda me espanta perceber que 4, 5 advogados elegem 15, 20 especialidades, pretensas especialidades no seu site. Então, quando você olha um site com 15, 20 especialidades e 4 advogados, 3 advogados, o cliente muito provavelmente vai pensar, poxa, são especialistas em nada. E mais, quando a gente tem 2 sites, 2 escritórios com esse mesmo perfil generalista, especializados em tudo, o cliente vai optar como? Como é que ele vai optar por um ou por outro? Aí a gente vai recair numa escolha de preço. E a questão dos honorários, a redução dos honorários a níveis muitas vezes aviltantes, chega justamente por uma dessas portas. Ainda que não seja a níveis aviltantes, a redução artificial dos seus honorários, ela não é sustentável, além de ser, obviamente, danosa para os seus negócios. A maioria me diz que, claro, não é uma escolha. Na verdade, as pessoas reduzem seus honorários porque creem que precisa. Mas não estou dizendo que não seja possível competir por preço. Se você tem, de fato, uma vantagem competitiva, se você, por exemplo, tem tanta especialização naquele tipo de causa e consegue fazê-las de uma maneira automática, entre aspas, em massa, é razoável esperar que você tenha, sim, condições de fazer isso de uma maneira mais econômica, envidando menos tempo, menos esforços, etc. e tal. E aí, nesse caso, os honorários menores são competitivos e são sustentáveis. Se não for dessa maneira, eles não são sustentáveis e mais, eles vão depreciar a sua marca jurídica. Por que eu digo isso? Porque se você cobrar preços um pouco mais altos e houver uma justificativa para isso, como a sua expertise, como o seu foco, que é o que a gente está falando, é fácil fazer essa justificativa. É fácil você justificar preços mais altos, lastreado nessa competência que você tem. Agora, como é que você faz para justificar preços mais baixos? Se eles não tiverem nenhuma vantagem competitiva associada e que seja clara. Preços baixos, muitas vezes, transparecem aos olhos do mercado, aos olhos do cliente, com uma qualidade menor.
Então fique atento, porque você pode ter preços mais altos e, eventualmente, por uma questão negocial, você oferecer preços mais baixos naquela situação para aquele cliente que lhe seja peculiarmente atrativo. Mas, uma vez estabelecido o seu patamar de preço lá embaixo, é muito complicado fazer uma estratégia para subi-los. Claro que, independentemente dos seus esforços, sempre há de ver aquele cliente que vai escolher por preço. Mas eu tenho muita dúvida se esse tipo de cliente é o seu cliente ideal. Não é verdade? A advocacia vai ser sempre uma atividade profissional que tem um lastro pessoal muito grande, né? A pessoa do advogado está sempre na linha de frente, apesar de que a gente está vendo escritórios de grande porte, escritórios enormes com milhares, né, como tem fora do Brasil, e com muitas centenas como a gente tem aqui no país. Mas, sendo uma atividade pessoal, principalmente para aqueles escritórios de pequeno porte, eu faço uma sugestão, faça uma análise sobre os possíveis nichos de mercado onde você pode concentrar a sua atuação a partir dos seus interesses, a partir do que você tem para agregar de diferente em algum nicho de mercado. Se você tem alguma diferenciação, se você já tem uma concentração maior de ações em um certo nicho, se você tem mais familiaridade com ele, se você tem um networking que pode lhe alavancar bons contatos, bons contratos, eventualmente esse nicho pode merecer a sua atenção. O Jack Welch tem uma frase que eu acho muito interessante que eu vou ler para vocês. É do livro Paixão por Vencer, um livro já antigo, acho que da década de 90, mas ele vale a pena ser consultado por uma visão diferente, não é da advocacia, ele é muito mais uma visão de gestão e engenharia, mas é muito interessante. Ele foi presidente da GE durante muitos anos e fez uma revolução. A frase dele é: não se pode ser tudo para todos, não importa o tamanho do negócio ou a profundidade do bolso. É do Jack Welch e eu realmente recomendo a leitura do que esse cara escreve. Bom, eu sou a Kátia Macedo, foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Aqui espaço do vídeo embaixo tem um lugar para os seus comentários, dúvidas. Procurarei responder todos os comentários e as dúvidas pessoalmente. Convido você também para conhecer o meu site, o www.maisemelhoresclientes.com.br. Também temos a página do Facebook com o mesmo nome, Mais e Melhores Clientes, e o meu contato do LinkedIn, que também está disponível para vocês. Até logo, foi um prazer estar aqui e mais uma vez, obrigado pela atenção e pelo seu tempo.